Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão do GG para trazermos notícia importante. O Botafogo está cada vez mais angariando um forte aliado nessa luta contra a Federação Paulista, contra alguns dirigentes, inclusive contra situações externas envolvendo CBF e os campeonatos, né? Apesar de ser uma aliança oculta, ela fica cada vez mais clara. Estamos falando de Botafogo e Flamengo. Sim, Flamengo. Ah, mas o Marcos Braz falou isso. Vou explicar para vocês que a palavra do Marcos Braz não significa tanta coisa nesse sentido político, né? Mas Textor e Landim, que já têm uma relação muito próxima, estão cada vez mais aliados nessa luta contra Leila Pereira, Federação Paulista, entre outros. Eu vou falar de mais um capítulo dessa aliança para vocês. E é claro, vamos falar de Libertadores da América. Torcedor do Botafogo, é claro, né? Aquele com menos algum parafuso, né? Esse não foi o meu caso nesse dia, porque eu sou desses que tem um parafuso a menos, né? Mas a galera que tem um ou dois ficou acordada até 1 da manhã para assistir Universitário e Junior Barranquilla. E é claro, né, que eu tive que entrar em contato com a produção, meu amigo Alexandre Piuca, para saber. E aí, como é que foi esse jogo? Então me passa tudo e eu vou passar para vocês. Dos males, o menor. Todavia, vou fazer uma análise aqui dessas equipes que vale a pena você prestar atenção. E Arthur Jorge, eu tenho certeza que já entendeu isso, né? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Somos mais de 102 mil inscritos aqui no GG e quase 103. Quase 103. Estamos na rota dos 103 mil. Eu agradeço demais a moral que vocês dão aqui. Peço que continuem nos dando moral. Vocês lembram, né? O canal Gigante Glorioso ficou um tempo aí fora e tal. Então a gente está recuperando o nosso ritmo. A gente estava num ritmo muito frenético. Agora a gente está recuperando e conta muito com o seu like. O seu like faz com que esse vídeo engaje, chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E é claro, você compartilhando ajuda mais ainda. Tá assistindo e não é inscrito? Se inscreve no canal. Estamos na rota, na boca dos 103 mil inscritos. Temos certeza aí que essa semana ainda chegamos a essa marca muito importante para nós. Vamos lá. Falar de Botafogo, falar de alianças. Para você entrar numa guerra, como o John Textor está entrando, e quando essa guerra envolve outros agentes, né, outros dirigentes, outros clubes, e é uma guerra pública, o Botafogo, o John Textor especificamente, né, precisa de aliados. E não pode ser qualquer aliado, né? Ele precisa de um aliado tão ou mais forte do que aqueles que você está enfrentando. E está cada vez mais claro que o Flamengo, representado na figura do seu presidente, de quem manda mesmo no Flamengo, que é o Rodolfo Landim, ele está cada vez mais próximo do Botafogo. Ah, mas o Marcos Braz falou que negócio de punição exemplar, tal, assim, basicamente, o Marcos Braz é o vice-presidente, né, de futebol. O que o Marcos Braz fala não se escreve, tá? Landim e Marcos Braz tem um comportamento totalmente diferente. Vocês já perceberam isso, né? O Landim bota o Marcos Braz para se queimar. Vai lá, fala, apresenta jogador. Quando o assunto é realmente sério, o Landim chega e fala. Então o Marcos Braz, o que fala não se escreve, não é aquele que representa o Flamengo nas suas relações institucionais, principalmente essas relações mais delicadas, né? Então o Rodolfo Landim, que é, de certa forma, um perfil bem mais diplomático, ele sabe que a grande guerra aqui no Rio de Janeiro é a briga do consórcio Maracanã. Porque se o Flamengo e o Fluminense perdem o consórcio Maracanã, eles vão ficar sem lugar para jogar. Não tem lugar para jogar. Principalmente o Fluminense, que quer comprar briga sem perguntar para o papai e para a mamãe. Que o Mário Bittencourt, para dar uma palavra, para falar bom dia, ele tem que ligar para o Landim perguntando se pode dar bom dia. O Fluminense ele não tem força, então ele segue onde o Flamengo vai. Então ele só tem o Maracanã porque o Flamengo tem o Maracanã, né? Então esse consórcio Fla-Flu, na verdade, é mais Fla do que Flu. E tem o Vasco aí, com toda a sua história,
com toda a significação simbólica, histórica que tem para o Maracanã, Vasco e Maracanã, Maracanã e Vasco. Só que agora esse negócio de história, o simbolismo e tal, isso no universo do capital, acabou, não tem isso. Ou é aliança ou não é. E se a aliança não for bem-vinda, você dançou. O Vasco não é bem-vindo nessa aliança, nesse consórcio. Imagina, Maracanã já tem problemas com Flamengo e Fluminense jogando, coitado do gramado do Maracanã. Fica parecendo o meu gramado aqui, o meu relvado, né? Tá maltratado um pouquinho, Michael Martins. Eu vou chamar você aqui para trazer aí uma informação bem bacana. O meu gramado tá maltratado. Como é que tá o teu relvado aí, teu tapetinho, meu camarada? Ah, agora você vai falar da minha calvície, né? Tá certo. A sorte que a gente tem solução agora. Porque, aproveitando, né, que a gente tá nesse mês de abril e inventam-se um monte de mentiras aí a respeito da calvície. Principalmente aquela clássica, né? Já era, não tem jeito, aceita que dói menos. Nada disso. Também não tem milagre não, tá? A gente tá falando aqui de ciência, a gente tá falando de um tratamento metódico, simples e acessível. A gente tá falando da Manual. E aí já pensou você conseguir cuidar do seu cabelo no conforto do seu lar, receber o tratamento em casa de maneira discreta? Vou te mostrar aqui como é que chegou o nosso kitzinho, totalmente discreto. E aí você abre, tem todos os kitzinhos aqui da Manual, eu tirei aqui para mostrar para vocês, mas ele vem de uma maneira super discreta e é um tratamento individualizado voltado para você, sim, com um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. E os resultados falam por si, né? Muita gente que começou a ter os tratamentos de forma séria já começaram a ter resultados. E a gente vai lembrar que o resultado ele começa a aparecer ali depois do 4º mês, né? Conforme a prescrição do produto. Então não é uma coisa, como a gente falou anteriormente, não é mágica de uma hora para outra. Mas é um tratamento muito sério. E você levando esse tratamento a sério, você consegue obter resultados significativos com a Manual. Hoje em dia, 60% dos homens vivenciam a queda capilar expressiva aos 35 anos, né? Se a gente for para a faixa dos 50 anos, isso aí vai para 50%. Então, se você se enquadra nisso aí, se você é um desses, não perde tempo, use o nosso cupom. Aqui é Botafogo40 e ó, é por tempo limitado, não se esquece. Já clica no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, porque você sabe que a solução para o seu tapetinho está na Manual. É contigo, Guilherme. Valeu, Michael Martins. Ó, já vou encomendar o meu. Não quero saber, não quero deixar o meu gramado igual ao do Maracanã. Mas voltando a falar do gramado do Maracanã e dessa questão da licitação, o Maracanã, coitado do Maracanã, não dá conta, o gramado não dá conta de 2 equipes jogando, quanto mais 3, né? Então, o Vasco insiste ainda em participar desse consórcio, o Maracanã, mesmo tendo São Januário, e ele é uma ameaça para Fla e para Flu, né? Ele é uma ameaça real aos interesses do Flamengo, porque sem o Maracanã, o Flamengo vai ter que gastar, vai ter que investir, vai ter que estruturar um novo estádio, porque vai jogar onde? Vai jogar onde? Então, o Vasco contava muito na briga do consórcio Maracanã com o apoio da SAF Botafogo. Só que é aquilo, né? Contava, mas uma coisa muito intuitiva. Não é porque o Vasco é SAF que ele é parceiro do Botafogo. O Vasco ele está politicamente totalmente esvaziado. A figura do Pedrinho não significa nada para o Vasco do futebol. E quem é a figura forte do futebol do Vasco? O Vasco está esvaziado. O Vasco está sem representatividade política no futebol. Isso é muito complicado. O pessoal da 777 não se envolve muito, como é o caso do pessoal da Eagle Football, na figura do próprio John Textor no Botafogo, que eu acho que se envolve até demais. Então, essa parceria nunca existiu. Ser SAF e não ser SAF até então não significa nada, só tem a mesma natureza jurídica. Mas a parceria, a aliança forte que o John Textor tem nos bastidores, ele sabe que tem, e é por isso que ele também compra algumas brigas que parecem maiores do que ele mesmo, é porque ele tem o apoio do Rodolfo Landim do Flamengo. Eu já trouxe para vocês aqui, né, inclusive é uma informação, não é sigilosa, né, mas é uma informação confidencial, era pelo menos, né? A partir do momento que ele me fala, não é mais. Sabe que eu sou um jornalista, sabe que eu tenho um canal aqui com a minha equipe, o GG. Então, quando a pessoa do Botafogo me diz que John Textor e Rodolfo Landim ligam um para o outro quase todo dia, e o próprio John Textor já falou isso, o próprio Landim já falou isso, né?
e que eles têm uma relação muito próxima. Quando o Textor vem ao Brasil, quase sempre, diariamente, ele está com o Landim em algum momento do dia, né? Ou seja, não é para tomar cafezinho, não é para comer bolo e nem tomar chá das 5. É para falar de política. É para falar de política. E muitas vezes o próprio Marcos Braz, que é vice-presidente, como o Vinícius Assunção é vice-presidente do Botafogo, então, nem sabe tanto do que está rolando ali nos bastidores. Então, o Flamengo hoje é o grande aliado do Botafogo nessa luta contra o que a Federação Paulista vem fazendo. O Flamengo também está insatisfeito com o atual comando da CBF. O Flamengo já manifestou muitas vezes insatisfação, principalmente em 2022, com a arbitragem em relação aos jogos do Palmeiras, né? Então, é claro, o John Textor está aí botando a cara. Para o Landim isso é interessante. O Landim não quer botar a cara, mas o apoio político ele tem. E esse apoio se fez visível, palmar, agora com a retirada. O John Textor simplesmente se retirou e pediu que a SAF Vasco não cite o nome da SAF Botafogo nesse procedimento de licitação do Maracanã. O Vasco contava com o Botafogo para ganhar força para a licitação do Maracanã. O que o Botafogo tem a ver com isso? O que o Botafogo teria a ganhar com isso? O Botafogo tem um estádio. O Botafogo tem que se preocupar em administrar o seu estádio, que não é barato. Então essa retirada estratégica do John Textor dessa licitação, ela é mais uma vez uma demonstração de apoio nos bastidores entre Flamengo e Botafogo. Por mais que o Vasco saia prejudicado, o Vasco ainda cita o Botafogo, mesmo sem o Botafogo se envolver, o Vasco ainda cita o Botafogo na sua petição mediante aí o consórcio Maracanã. Mas o Botafogo não está fechado com o Vasco. E para enfrentar esses adversários que vai enfrentar, é importante você ter um aliado forte, independentemente da rivalidade entre Flamengo e Botafogo, da questão das torcidas, independentemente do botafoguense nunca ver com bons olhos uma aliança com o Flamengo. No momento, o John Textor está muito seguro disso. E nos bastidores, como eu falei para vocês, há quem diga que essa aliança vai perdurar. Bom, agora vamos falar de Libertadores, né? Libertadores da América. O Botafogo está numa situação complicada, perdeu dentro de casa na estreia para o Júnior Barranquilla. Está numa situação complicada porque agora vai ter que tirar esse atraso na altitude, diante da LDU, cheio de desfalques defensivos, né? Desfalques defensivos é o que mais preocupa o Botafogo. E ontem, Júnior Barranquilla e Universitário empataram em 1-1 o jogo em Barranquilla. E aí a gente fica pensando, né? Caramba, o Universitário não era o mais fraco do grupo? Agora eu já tô com 70 ressalvas. Os caras não perdem desde o ano passado, amigo. Não perdem desde o meio do ano passado. Não perderam na Libertadores, tá? Não estão perdendo no Campeonato Peruano. Vão ter que perder dia 24, não tem jeito, né? Eu achei que eles chegariam dia 24 já sem essa invencibilidade. Agora é com a gente. Mas antes o Botafogo precisa fazer a parte dele contra a LDU. E aí vamos lá. Como esse jogo terminou 1-1, que para a matemática do grupo é sempre o melhor resultado, eu até falei com o Michael Martins aqui nos bastidores, né? Pô, como a gente perdeu para o Júnior Barranquilla, o ideal agora é que o Júnior dispare. Ele chega a 6 pontos, o Universitário fica com 3, e aí, dependendo do que a gente conseguir com a LDU, a gente alcança o Universitário. Já fica ali na segunda colocação. Mas, em termos matemáticos, o empate coloca todo mundo ainda na briga. Porque se o Júnior vence, ele já está fora da briga, você tem uma vaga só. Então, ele vai descolando, vai descolando. Então o empate, Júnior e Universitário ficam com 4 pontos. E aí LDU ou Botafogo vão ter a oportunidade de encostar. Não entram na zona de classificação, mas deixam o grupo em aberto, né? Para o Botafogo, esse resultado é bom, mas depende também dele, né? Depende dele contra a LDU. Não adianta você ter 2 times empatando e você perdendo, né? Aí você já começa com 2 derrotas. Para se classificar, basicamente vai ter que vencer os próximos 4 jogos. Não vai ser uma tarefa fácil.
E a gente viu, eu não vi, mas a nossa equipe de produção aqui assistiu ao Universitário e Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla é universitário, na verdade, joga na Colômbia. E o Universitário fez aquilo que o Botafogo precisa saber fazer. Como o Barranquilla, a gente viu, é uma equipe de transição, eles só fizeram transição o jogo inteiro contra o Botafogo e o Fábio Matias não conseguiu perceber. Transição. Roubou a bola, lançamento. Roubou a bola, lançamento. Tá aqui, velocidade. Não é uma equipe de trocação de passes, não é uma equipe de furar bloqueio, é uma equipe de transição. O que aconteceu? O Universitário recuou as linhas todinhas. E ele passou a jogar no contra-ataque. Então ele atraiu o Júnior Barranquilla para o campo, não conseguiu fazer muita coisa, o Universitário foi lá e fez o gol. Na jogada do Júnior Barranquilla. Ou seja, o Júnior teve muita dificuldade ao enfrentar uma equipe mais fechada. Você precisa ter estratégias. Eu não posso abrir a minha zaga com uma equipe que é excelente na transição. E aí, é claro, as duas equipes tiveram muitas chances de gol, né? O Júnior Barranquilla foi lá e empatou no finalzinho com o Caicedo. E o placar terminou 1-1. O Universitário teve até um gol anulado, que realmente foi bem anulado, né? Um toque de mão. Mas é uma equipe que, se tecnicamente não é um primor, esse Universitário, time muito entrosado, sabe muito bem o que fazer, não vai ser um jogo fácil para o Botafogo. Né? O Botafogo pode até tornar o jogo fácil, como tornou o jogo fácil contra o Aurora com um gol aos 2 minutos. Agora, não será um jogo simples, porque é uma equipe muito consciente. Cada jogador é extremamente consciente da sua missão e da sua função tática dentro de campo. Um time extremamente entrosado. Compensa muito a falta de técnica com a consciência tática. E o Júnior Barranquilla é uma equipe até melhor tecnicamente, mas sofreu. Sofreu porque enfrentou um adversário inteligente, muito bem armado. Então 1-1 ficou de bom tamanho ali, mas o Botafogo precisa pontuar contra a LDU. Um empate não é nenhum desastre, né? Porque um empate, de certa forma, ele coloca o Botafogo dependendo de si mesmo na próxima rodada para entrar na zona de classificação. Né? Ele vai precisar vencer dentro de casa o Universitário. Isso aí não dá para a gente tirar também a responsabilidade do Botafogo. Então, foi um resultado bom. Dos males, o menor. Né? Agora é saber se teremos condição de competir, mesmo bastante desfalcados, lá na altitude, né, contra a LDU. Ano passado, com um time até pior, mas com uma zaga mais bem estruturada, sob o comando do Luiz Castro, nós conseguimos arrancar um pontinho da LDU. Vamos ver se na estreia do Arthur Jorge a gente vê o Botafogo mais competitivo. São muitos desfalques, Savarino não joga, Eduardo não joga, o Damian Soares, né? Muita gente me perguntando, por que ele não joga? Porque expulsão direta são 2 jogos de gancho. Tá? Então na Libertadores, expulsão direta, 2 jogos de gancho. Então é o jogo da estreia e agora contra o Universitário. Como o Rafael não tem condição física ainda de estar atuando sempre, né? Já até anunciou que vai se aposentar e tem que aposentar mesmo, né? Não tem mais sequência de jogo, né? Vai o Matheus Ponte. A gente espera que vá o Matheus Ponte que jogou contra o Flamengo, o Matheus Ponte que entrou bem contra o Bragantino, e que o Botafogo recue um pouco mais as linhas, não para tomar pressão, mas para poder jogar em transição com mais inteligência. A gente vai falar bastante aí de Botafogo e LDU no decorrer dessas horas, né? Afinal de contas, o jogo é amanhã às 19 horas, horário de Brasília. Eu fico por aqui, grande abraço a todos, saudações alvinegras, fui!